Number 8. Correct the mistakes. Erros que estarão ligados a esses dois tempos verbais. Então, no primeiro caso, não vou falar eu estou gostando de café preto. Café preto aqui é café sem leite, né? Café puro, black coffee. I like. O verbo like não tem ação, não tem por que ser usado no gerúndio. Só I like como verbo ter, de posse. I like black coffee. Então eu queria analisar número 2, the sun is rising in the east. Uma conjugação de presente contínuo, gramaticalmente correta. Então aqui não é uma questão de gramática, é uma questão de contexto. The sun is rising in the east. Então essa frase soa bem, ela está corretamente ali gramaticalmente falando. But, bom, nesse caso a frase é esquisita porque o sol está nascendo, porque rise é subir, no português a gente usa o verbo nascer para o sol, está nascendo no leste. O sol não está nascendo no leste, o sol nasce no leste, é um fato ali da natureza. Então o presente contínuo aqui não se justifica, a não ser que fosse temporariamente. Normalmente o sol nasce no oeste, mas agora esse mês o sol está nascendo no leste. Não é o caso aqui. Então nesse caso, eu preciso fazer o present simple. Então eu venho aqui the sun, o verbo rise termina com som de z, né? Um S é o beta mudo. E aí agora eu vou ter que fazer uma conjugação aqui de terceira pessoa do singular. Como é que esse rise vai entrar? Que é a única conjugação do inglês. Terceira pessoa do singular no presente. Presente simples. Vou botar o S. Exatamente. E como rise acaba com som de z, não tem como eu botar simplesmente esse outro S com som de z, porque aí ficaram os mesmos sons. Então, nesse caso, eu vou ter que abrir uma sílaba nova no E. O E que estava mudo na palavra original, rise, agora ele aparece rises. E aí ele vem puxando o som de Z ali, ó, rises in the east. A gente vem aqui e vai conectar aqui rises in, ó. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Então a gente precisa do present simple, o sol nasce, dígrafo aqui, né? Não tem nice, só nasce no leste. Então aqui o present, embora a frase seja correta gramaticalmente, ela não diz o que ela quer dizer. Number 3. Vamos ver aqui, ó. I look, já vou mostrar o resto ali da frase. I look for a white shirt in medium. Have you got any? Então aqui tem um ponto. Tem um present simple. Esse have you got aqui é a mesma coisa que do you have. É só uma construção mais informal. A questão está nesse present simple aqui. E aí tem que pensar uma outra coisa, o que seria, né? Look combinado com for. Look é um verbo que eu preciso observar a combinação, porque dependendo da preposição que eu encontro ali depois, eu tenho uma mudança de sentido. Então, nesse caso, eu tenho look com for. Look at tem uma ideia de olhar para alguma coisa. Mas o look for tem uma outra ideia. Look for, não. Look for tem uma ideia de procurar. Look, com a ideia de usar, não vai acontecer, eu acho, não. So, look for tem uma ideia de procurar. Então, a pessoa vem ali e diz, né? Eu procuro uma camisa branca, né, em tamanho médio. I look for white shirt in medium. Então, eu procuro uma camisa branca no tamanho médio. Você tem alguma? Have you got any? Esse N está ali como pronome representando camisa branca. O fato é que quando a pessoa bota aqui eu procuro, parece que ela vai me contar uma rotina da vida dela. Tipo, todo sábado eu procuro uma camisa branca. E essa situação está claramente acontecendo no momento. Então, essa ideia aqui não vai poder ser representada por eu procuro. Ainda que no português pudesse soar bem. Ele, eu procuro uma camisa branca. No inglês eu vou ter que pensar o quê? Eu estou procurando. Porque é no momento. Então o present simple aqui não está adequado. E aí como é que eu trago essa frase para o presente contínuo? I'm looking for. Vai trazer o verbo to be isso aí. I am, contrai o am, vai botar o ing direto no K. Traz uma sílaba nova. I'm looking for a white shirt in medium. Aí sim. Let's see number 4. It's a dialogue. Já viu que é um diálogo ali, ó. As aspas, né, as quotation marks. Where's Paul? He's over there. He talks to Angela. Então, de fato, temos um problema ali. Porque onde está o Paul? Ele está lá, he's over there. Ele conversa com a Angela, que deve ser ele está conversando com a Angela. E esse está exatamente isso aí, Anne. Agora você está mostrando o que ele, ó. Que você sabe a conjugação do verbo to be. A Eliane botou também ali, ó, pro he. Se fosse eu estou, seria I am, né? Se fosse você, you are. Então aí vem o he, que você pode contrair esse verbo to be fazendo his, puxar ali o S com som de Z direto na vogal, né? He's talking. E lembrando que no verbo talk, a letra L está muda. Né? Você não fala talk.
E você pode ter uma vogal mais longa como um O britânico, né? Talk. Ou abrir mais para um A americano, talk. So he's talking. Isso aí. He's talking to Angela. Number 5. She's 21 years old. Maneira em inglês de expressar a idade, né? Ela é 21 anos velha. Coisa que a gente não faz. Imagina falar isso para alguém. Você está uns anos velho. Mas no inglês é assim que se constrói. Pra gente seria ela tem 21 anos. I'm not believing her. Ah, veja que isso aqui tem uma entonação, né? She's 21 years old. I'm not believing her. Tipo, ela tem 21 anos de idade. E aí vem o verbo believe aqui, acreditar. Então aqui está escrito o quê? Eu não estou acreditando nela. So do you think it's right? I'm not believing her. Primeira coisa que a gente vai pensar é que no português, ele botou ali, acho que está certo, e eu ia falar exatamente isso. A primeira coisa que a gente vai pensar é que no português está certo, a gente fala direto, né? Pelo menos eu falo, escuto falar, não estou acreditando nisso, não estou acreditando naquilo. Só que no inglês eu tenho uma percepção importante que é, né, os verbos, não só no inglês, mas no inglês essa percepção vai ser importante, mas de maneira geral os verbos se dividem em estáticos e verbos de ação. O verbo believe é um verbo considerado um verbo state verb, é um verbo de ação, aliás, de ação. É um verbo que não tem ação, estático, diferente de andar, comer, que tem uma ideia de ação. O que ocorre é que no português, nós comumente usamos os verbos estáticos no gerúndio. Eu estou querendo, eu estou precisando, a blusa está custando, e nada disso é uma ação. Então no inglês a ideia do verbo ser estático e ser usado como uma ação é esquisita. Então dificilmente você vai ver alguém usando o verbo believe por ser um verbo estático, ou o verbo querer, o verbo want, ou o verbo need numa forma de gerúndio, tipo I am wanting, I am needing, porque não tem uma ação. Então aqui, essa frase pode parecer certa numa tradução para o português, porque a gente faz isso. Só que no inglês ela fica esquisita porque o believe não tem uma ação. Então essa ideia vai ser muito mais comumente expressa, perdão. Né? Tinha expressado e ser expressa. Como um present simple. Então, como é que eu trago isso ali? Então, aqui eu tenho que ter um pensamento do inglês por trás, ter uma comparação com o português e ver que são situações diferentes. I'm not. I'm não é um verbo auxiliar para um verbo na forma original. O verbo to be é auxiliar de verbo com ing. Se você quer botar o verbo na forma original para falar eu não acredito, certamente o auxiliar não vai ser o verbo to be. Então, eu não posso falar I am not believe. Isso aí fica eu não estou acredito. Né? Tem uma incongruência, uma matemática que não bate aí, que esse am com o verbo na forma original. Então, certamente você tem que tirar esse am e botar um outro auxiliar aí no lugar dele, para se combinar com o not, e fazer a negativa do present simple. Doesn't é impossível, porque doesn't é uma conjugação da terceira pessoa do singular, ok? Primeira pessoa, e I am, don't piorou mais ainda. I do not, ok? I don't believe. Assim que eu faço a negativa do present simple. Am com don't não vai acontecer nunca na vida, ok? Isso é uma explosão catastrófica, não tem como acontecer. Então você vai ver aqui, né? Quem vai fazer a negativa? Se eu digo eu moro no Brasil, I live in Brazil, se eu quero negar, eu vou dizer I do not e nego o verbo. E aí a gente pode fazer uma contração de don't. Então no português eu uso só o advérbio não, eu não acredito, mas no inglês eu não boto só o not, eu boto o do antes ali, I do not. I do not believe. I don't believe it. Like this. Então aqui, I don't believe her no caso, né? Ali no it, mas é nela. E lembrando que pra gente eu não acredito nela. Né? No inglês, o verbo ele transita diretamente ali, ó. I'm not believe, I don't believe her. Então aqui, essa é a percepção. Embora na tradução pareça correto, a gente vai ter que lembrar que esse é um verbo estático, não tem ação, então a gente não vai usar no gerúndio. A número 6, temos um problema ali, né, que não é só uma questão de contexto. Tem uma questão gramatical aqui, tem uma questão ortográfica, tem algo aqui que é uma explosão catastrófica. Ou seja, não vai acontecer, e se acontecer, corre. Então a pessoa está dizendo ali, I'm learning English for my job. Então aqui temos um problema que primeiro esse verb to be com esse learn na forma original não dá. Ou a pessoa vai dizer I learn, vai tirar aqui, ou vai dizer I'm learning. Aí sim eu entraria no mérito de escolher o que é mais apropriado. Mas aqui então tem uma incongruência que não dá para botar o to be como auxiliar e o learn aqui sem ing. E agora eu vou pensar.
que é o que a Eliane fez ali na hora de tomar a decisão, né? A pessoa quer dizer o quê? Eu aprendo inglês para o meu trabalho, tipo, eu aprendo todo dia, ou estou aprendendo, né? Ele quer contar que isso está acontecendo na vida dele no momento. Então eu iria com a Eliane ali no presente contínuo, vou deixar o verbo to be e vou acrescentar o ing aqui. Agora, se eu quero falar, por exemplo, eu aprendo inglês todo dia, aí eu poderia ir no present simple. I learn English every day. Aí tudo bem. Mas eu estou aprendendo, que é o caso ali. Ele quer mostrar que ele está nesse processo, né, temporário da vida dele. Dele ou dela, tá? Estou falando aqui porque eu estou pensando em mim como homem, mas esse I, né, pode ser uma mulher aqui. So, 7. Why are you going out with the coat? It's freezing. Aqui temos um problema gramatical também. Independente de qualquer coisa. Boa aí, Eliane, em inglês com letra maiúscula, exatamente. São de idiomas, nacionalidades, sempre com letras maiúsculas. Number 7. Why are you going out with a coat? It's freezing. Why you go? Não, temos um pensamento aqui que matemática básica. Bom, a N começa a ir para o lugar certo ali, mas foi para o lugar certo, ainda meio tortinha para o lado errado, mas vamos dar uma consertada aqui. Você fez uma coisa boa aí que foi perceber que precisa de um auxiliar antes daquele you, que na sua faltou, Eliane. Quando você faz esse why you, é esquisito, porque é uma pergunta, tem que ter um auxiliar ali. Qual foi o problema da construção da N? A escolha errada do auxiliar. Porque quando você vem com esse do you, aí você teria que dizer para mim que você teria que mudar esse going aqui. Você não vai poder botar o do ali e deixar o ing, porque do com ing, explosão aqui catastrófica. Não tem como. Então aqui, na verdade, eu vou deixar o ing no verbo ali, porque a pessoa está perguntando por que você está saindo sem um casaco? Está muito frio, congelante ali, o freezing é muito frio. Então a gente está percebendo pelo contexto, Eliane continua errando de não botar o auxiliar na frente do sujeito que a Anne foi lá e consertou agora. Why are you? Então aqui, primeira coisa é perceber que tem um auxiliar aqui. Então se eu vou manter o ing, eu boto are. Se eu vou tirar o ing, eu boto do. Mas eu vou manter o ing porque essa situação está acontecendo agora. Se a pergunta fosse assim, por que você sempre sai sem um casaco? Aí eu sempre traz essa rotina, aí eu poderia perguntar, why do you always go out without a coat? Mas como a gente quer o porquê você está saindo, aí agora a gente vai assim, isso aí. Eliane completou ali com going com ing, e ficamos ali, why are you going out without a coat? O phrasal verb go out, sair, né, ir para fora. Então aqui a gente vai botar o to be para manter esse tempo contínuo aqui. Lembrando que esse ing aqui é um adjetivo, está congelante. Está muito frio, it's freezing. E number 8. Também temos um problema gramatical. My father works in a bank. Do you guys see the problem? Annie and Eliane? Yeah, exatamente, Annie. Você manteve o present simple, opção acertada. E Eliane, você escorregou, você quis mexer na preposição que não é o foco da atividade. A atividade vem toda trabalhada num tempo verbal. Por que você vai achar que o erro está na preposição? Não está na preposição. Né? Primeiro, falando então disso, quando eu digo tipo de trabalho, tipo de lugar, perdão, no qual a gente trabalha, a preposição in é super adequada. Em um banco, em uma farmácia, em uma multinacional. Quando a gente fala o nome da empresa, aí at é mais apropriado, ou então for. Então aqui, né, tem um escopo ali da atividade que é tempo verbal, então não vou olhar para aquela locução adverbial ali em um banco. Meu foco está no verbo, que é terceira pessoa de singular. Works. Então a minha dúvida poderia ser, caramba, será que eu quero meu pai trabalha ou meu pai está trabalhando? Aí seria uma dúvida do qual tempo mais adequado. Então ali tem uma primeira questão, aquele work sem S é impossível por causa do my father, mas o tempo está correto, meu pai trabalha em um banco. Um fato, não sei se ele está trabalhando agora no momento ou não, but he works in a bank. E aí lembrar que esse S vai entrar aqui no caso sem corda vocal, aí você vai passar aqui sina, né? Works in a. My father works in a bank.